Aê, está gravando. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas para mais um Encontro Síncrono de Física 3 para a turma do 2019, do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. É sempre uma alegria estar conectado com vocês. Quem estava chorando semana passada porque não teve Encontro Síncrono de Física, levanta a mão. Só eu. E tinha muita gente chorando que eu sei. Aê, Luiz, levanta a mão, é nóis. Truta! Fechou? Galera, é o seguinte, ó. Antes da gente ir para nossa aula, que já estamos atrasados, estava aqui esperando a Luana, né, Luana? E a gente atrasou. Então é o seguinte, antes da gente começar, só falar rapidinho. Pessoal, eu já tinha corrigido lá a avaliação de vocês, as duas. Alguns me entregaram depois, então eu dei uma recorrigida. E agora acabou o bimestre semana passada e é fazer recuperação para quem não atingiu o mínimo de C. Tá? Para quem não atingiu o mínimo de C, vou mandar a recuperação para fazer. Fala as notas aí. Não posso, irmão. Fala as notas, você é doido? Pode. Posso não, mas eu mandei suas notas lá, brother. Pô, brother. Ah, já vou lançar no Cigarra essa semana as notas, tá? Até dia 20 para lançar, hoje é dia 19, dia 20 é amanhã, dia 20, tá bom? Então, se você não fez, deixou de fazer ou não foi bem em uma das duas atividades, você ponderou seu conceito ali, não ficou com C, no mínimo você vai receber uma atividade para você me entregar. Tá certo? Fora isso, seguimos aí as atividades assíncronas da semana passada, mandei para vocês mais uma videoaula sobre o processo de transmissão de calor. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Eu até tinha falado que ela ia contabilizar 2 semanas de atividade assíncrona, mas não dá, cara. Não dá porque a aula ficou com menos de 1h30 a aula. Então não faz sentido eu dizer que vale por 3 horas, porque e pedir para você assistir 2 vezes. Não tem sentido, né? O que é certo. O que dá para a gente fazer certo, vamos fazer certo. Então vai outra atividade essa quinta-feira aí para vocês. Tá bom? Então assiste lá a sua aula, dá a devolutiva para eu lançar a sua frequência, tem que clicar lá em devolvido depois que você assistiu. Tudo bem? Tudo bem, meu bem? Então vamos embora, galera. Estou apresentando a minha tela aqui para vocês. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão durante a apresentação, me chama no áudio ou expõe no chat, alguém me chama no áudio, né? Tudo bem? Então vamos lá. Olha, tá aí na tela para vocês o estudo dos gases. Nós começamos a falar disso lá no final da aula do dia 5 de outubro, né? Falando que quando nós estudamos um gás, nós estamos. Quando nós pensamos num gás, estamos estudando um gás, nós pensamos em 3 grandezas, que é a pressão, volume e temperatura. Tá? E esta equação do lei geral dos gases ideal, ou também conhecida como equação de Kaplerion, que você vai estudar na física, na química, aliás, né? A gente vê que a pressão vezes volume é igual ao número de mols, que é o N, então é a quantidade de matéria que tem lá no gás, vezes constante universal do gás ideal, que é o R, vezes a temperatura. Então, como o N vai ser uma constante para uma mesma massa, né? Se você pensar em uma mesma massa, a quantidade de mols não vai se alterar. E como R é uma constante, se você passa o T dividindo, você fica com P vezes V dividido por T, igual a N vezes R, onde N é uma constante, o R é uma constante. E eu tenho uma coisa para dizer para você: quando você multiplica uma constante por uma outra constante, sabe o que dá? Uma constante, exatamente. Então, PV sobre T é uma constante, tá? O que quer dizer que em todo e qualquer momento que o senhor estiver estudando uma massa gasosa ideal, ou considerada ideal, já que o ideal é aquilo que não existe na prática, não é? Toda vez que você estudar, em qualquer momento que você pegar o volume, multiplicar pela pressão e dividir pela temperatura, vai dar o mesmo valor, certo? Isso quer dizer que essas 3 grandezas se dependem entre si, de tal forma que você nunca vai poder mudar apenas uma delas. Porque se você mudar só uma, você alterou, não é mais constante. Então, quando você alterar uma, você vai ter que alterar pelo menos uma das outras duas para compensar a alteração que você gerou nela e manter a igualdade, manter o valor sempre de constante para aquela massa. Por exemplo, se você aumentar a pressão, você tem que diminuir o volume ou aumentar a temperatura para compensar, ou as duas coisas. Entende?
Pode acontecer as duas coisas, mas pelo menos uma das duas tem que acontecer. Certo, Roberto? Ou o contrário, por exemplo, se você diminuir a temperatura, então ou você vai diminuir o volume para compensar, ou diminuir a pressão para compensar. Certo? Beleza? Ou diminuir um pouquinho dos dois. Certo? Bom, quando eu altero pressão, volume ou temperatura de um gás, eu chamo isso de uma transformação gasosa, quando eu altero os parâmetros de um gás. A gente chama isso de transformação. E nós vamos ver agora, de maneira bem rápida e bem simples, sem. Pô, não vamos complicar o que é fácil, né, irmão? Não estamos aqui para isso. Então, nós vamos ver de maneira bem simples três transformações gasosas especiais. Por que elas são especiais? Porque, como eu disse para vocês, quando eu alterar, por exemplo, pressão, eu tenho que alterar ou volume ou temperatura. Tá? Acontece que eu posso alterar a pressão mantendo a temperatura constante, ou seja, só alterando o volume. Então, essa transformação é uma transformação especial, porque é uma transformação onde um dos três não se alterou. Entendeu? Então, é isso. Então, a primeira é justamente esse exemplo que eu dei. Eu altero, por exemplo, pressão e volume mantendo a temperatura constante. Então, a essa transformação é dado o nome de isotérmica. Iso, lá do grego, igual, do grego latim, na verdade, né? Igual. Tá? Então, temperatura é igual. Então, o que acontece? Bom, primeira coisa é que se pressão, volume e temperatura ele é igual em todo ponto, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu posso estudar dois momentos dessa transformação, momento 1 e momento 2. Tá? Onde ela tinha aqui um valor de pressão e um valor de volume no momento 1 e um valor de pressão e um valor de volume no ponto 2. Então eu posso escrever P1V1, P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Só que se eu estou estudando uma transformação onde a temperatura foi a mesma, né, durante toda essa transformação, eu posso cancelar a temperatura, porque ela está dos dois lados do sinal de igual e elas são iguais. Então eu cancelo, eu fico apenas com essa equação. Bom, por que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar a perceber que em uma transformação isotérmica, toda vez que eu aumentar a pressão, P2 for maior que P1, eu tenho que diminuir o volume para compensar o aumento da pressão. Né? Já que um multiplicado por o outro. Então, se eu aumento um termo, eu tenho que diminuir o outro para compensar o aumento, para manter o resultado da igualdade. Então, a gente conclui que numa transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Ok? Tá? E aqui eu tenho o gráfico ou diagrama de pressão e volume de uma transformação isotérmica. Então ela vai ter essa característica aqui. As transformações isotérmicas são caracterizadas por ser transformações que ocorrem de maneira bem lenta. Isso vai ser importante mais lá para frente. Uma segunda transformação especial é a transformação isobárica. A transformação isobárica, ela vai ser uma transformação onde a pressão é constante, né? Bar é uma unidade de medida de pressão, iso é igual, isobárica, a pressão se mantém igual. Então, pela mesma lógica, então eu posso cortar a pressão dos dois lados, ó, e eu fico com a seguinte equação: volume dividido por temperatura é igual ao volume dividido por temperatura. Então aqui agora muda a relação dessas duas grandezas. Por quê? Se eu aumento o volume, se eu estou aumentando o denominador, eu vou ter que aumentar o numerador também para compensar esse aumento. Tá? Ou se eu diminuir, eu tenho que diminuir a temperatura para compensar esse aumento. Então, numa transformação isobárica, temperatura e volume são diretamente proporcionais.
certo? E aqui está o diagrama de uma transformação com pressão constante. Ora, pois, é uma reta horizontal, né? No primeiro momento tinha uma pressão, no segundo momento a mesma pressão, no terceiro momento a mesma pressão, no quarto a mesma, o tempo todo com a mesma pressão, que é P1, né? Ó, tá o tempo todo lá no P1, em nenhum momento no P2, não tem nada aqui, tá? Então esse é o gráfico de uma transformação isobárica. Iso igual bárica pressão. A pressão se mantém constante, tá? E a terceira transformação especial, você já deve imaginar, é a pressão onde um volume pode o volume permanece constante. Então, ela tem três nomes, essa transformação. Não fui eu que dei, então não me xinga, tá? Ela tem três nomes: isocórica, vai, caneta. Isométrica ou isovolumétrica, que seria mais fácil de entender, né? Isovolumétrica, volume igual. Tá? Então você escreve que no momento 1, a relação dessas três grandezas é igual em qualquer momento, então a relação das três grandezas no momento 1 é igual à relação das três grandezas no momento 2. Só que se o volume se manteve constante, você pode cortar da equação e você obtém essa equação aqui. Pressão por temperatura no momento 1 é igual a pressão por temperatura no momento 2. Então, se você diminuir pressão, a temperatura tem que diminuir também para compensar, né? Se o numerador ficou menor, o denominador tem que ficar menor também para manter a igualdade. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Tudo que acontecer com um vai acontecer com o outro. Se dobrar um, o outro dobra. Triplicar um, o outro triplica. Dividir um pela metade, o outro divide-se também pela metade. Ok? Proporcionais. E lá na primeira transformação especial, na isotérmica, ó, pressão e volume são inversamente. Então, se você dobrar o volume, a pressão cai pela metade. Se você triplicar o volume, a pressão diminui-se em 3 vezes, tá? Diminui-se 3 vezes. Beleza? Ótimo, então. Olha aí. A mesma equação. Eu não quero dizer que tem 4 equações. Temos apenas uma equação. Nossa, professor, eu tenho que decorar tal das equações, meu Deus do céu. Não, você não tem que decorar. Nunca pedi para você decorar nada, não é? Você tem que entender, ó. A equação é isso aqui, que vem lá da Lei Geral dos Gases, porque, né, PV sobre T dá uma constante, né? Tá aqui, porque N e R são constantes para uma mesma massa gasosa. Então, em qualquer ponto da massa gasosa, PV sobre T vai ser igual. Então, PV1 sobre T1 é igual a PV2 sobre T2, que é igual a P3, V3 sobre T3, e assim em qualquer momento. Tudo bem? Tá? Bom, então nós vamos agora aplicar esta equação em um exercício. Tá legal? Olha aqui. Ele vai propor para nós a seguinte situação. Em uma viagem de carro, em um dia cuja temperatura era de 30 graus, um senhor calibrou pneus utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou no destino, depois de 5 horas de viagem, mediu-se novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Então, aqui houve uma transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? Você alterar duas das grandezas, pressão, volume e temperatura. Por que alterar duas? Porque aqui, por exemplo, eu alterei uma só, né? Mas aí, por consequência, eu vou ter que alterar uma outra. Tá certo? Vou ter que alterar uma segunda aí, necessariamente. Tá bom? Você nunca vai poder mudar apenas uma grandeza. Beleza? Então ele vai dizer o seguinte: ponto, sabendo que a variação do volume é desprezível. O que é variação desprezível? A variação não ocorreu. O que é não ocorrer variação? É a grandeza manter o mesmo valor. Tô certo? Então aqui eu estou lidando com uma transformação com volume constante. Tá? É uma transformação, vai aprendendo os nomes aí, ó, isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica.
Aí ele vai perguntar qual é a temperatura, né? Se no início a temperatura era 30, quando a pressão era 3, qual é a temperatura agora, sabendo que a pressão é 3,4. Tá certo? Beleza. Bom, galera, é o seguinte. Essa equação dos gases que a gente vai usar, ela tem um porém que você tem que se preocupar, que é isso aqui, ó. As unidades de medida. Mas calma, qual é a unidade de medida que vai te dar problema? A unidade de medida de pressão, elas são proporcionais entre si. O que eu quero dizer com proporcional entre si? Por exemplo, um ATM é 10 na 5 Pascal ou 10 na 5 Newton por metro, porque Pascal e Newton por metro é a mesma coisa. Vocês estão lembrados do que é pressão, né? Pressão, por definição, é força sobre área. Vocês estudaram isso ano passado. Força em Newton no SI, área em metro quadrado. Então, pressão no SI deveria ser Newton por metro quadrado. Mas para homenagear o Pascal, a gente deu o nome de Newton por metro quadrado para Pascal. É a mesma coisa. ATM é uma outra unidade de medida de pressão. E aí o que acontece? O que eu quero dizer com elas serem proporcionais? Um ATM é 10 na 5 Newton por metro, ou 100 mil Newton por metro. Se eu dobro um ATM, se eu dobrar a pressão em ATM, for para 2 ATMs, 2 ATMs vai ser 200 mil newtons por metro quadrado. Entendeu? Se o seu dividir um ATM no meio, dividiu também em newton por metro no meio. Então quer dizer o seguinte, como a gente vai estar trabalhando com uma equação onde tem pressão dos dois lados do sinal de igual, vai ter P1, normalmente a gente vai usar isso aqui, ó, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Eu não preciso usar necessariamente no SI, eu não preciso usar em Pascal, eu posso usar em ATM. Porque a proporcionalidade é a mesma. E esta equação é só uma equação de proporcionalidade. Entendeu? Então, desde que eu use a mesma unidade para os dois, está valendo. E o mesmo acontece com o volume. Olha. No SI, o volume deveria ser medido em metro cúbico. Tá? No nosso dia a dia, a gente nunca mede volume em metro cúbico, né? A gente mede mais em litros ou em ml. Agora, 1 metro cúbico tem 1.000 litros, ou 1 litro tem 10 na menos 3 metros cúbicos. 10 na menos 3 é 1 dividido por 1.000, ou 1 milé. Boi. É 1 dividido por 1.000, isso é 10 na menos 3. Ou seja, 1 litro é 1 milésimo de 1 metro cúbico. Tá certo? E 1 centímetro cúbico, que é 1 ml, então é um milésimo de 1 litro. 1 litro é 1 milésimo de 1 metro cúbico. É 1 milésimo de 1 milésimo, ou seja, é 1 milionésimo. É 10 na 6 do metro cúbico. Não sei se fez sentido isso para você, mas também, na boa, não estou aqui para ficar explicando o que é centímetro, metro cúbico. Meu Deus do céu, daí também, né? O que eu quero mostrar para vocês? Que as unidades de volume também têm uma certa proporcionalidade entre si. 1 litro é 1 milésimo de metro cúbico. 2 litros é 2 milésimos. 5 litros é 5 milésimos. Quer dizer o quê? De novo, se você for usar nesta equação aqui, ó, se você usar o volume em litros, ou em metro cúbico, ou em centímetros, ou em ml, desde que você use dos dois lados do sinal de igual a mesma unidade, tá ok. Perceba que eu não estou falando para usar nesta equação aqui, ó. Não nessa. Tudo bem? Nesta aqui, porque daí é uma equação só de proporcionalidade. Entendeu? Então, desde que você use a mesma unidade de volume dos dois lados, vai dar certo, porque essas unidades são proporcionais entre si. Por que eu estou gastando tanto tempo para falar disso? Para falar da temperatura. Por quê, professor? Por quê, professor? Sexta-feira foi dia dos professores. Quero agradecer o carinho imenso que eu recebi aí. Todo o meu Fran Clubs, que mandou aí o... Entra lá no site do www.tioisa.com.br, você vai ver os vídeos e as coisas que tem lá. Tá bom? Por que eu preciso falar da temperatura? Porque temperatura no SI é medido em Kelvin.
E será que existe proporcionalidade entre Celsius e Kelvin? Pensa comigo aqui. Aqui. Pensa aqui. Pensa aqui comigo aqui. Aqui, ó. Converte 10 Celsius para Kelvin. Moleza, professor. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Fica 10 mais 273. 283. Meu Deus do céu. A física é demais. Não é? Beleza. Agora vamos dobrar a temperatura em Celsius. Vamos dobrar. Vamos dobrar? Vamos. A gente está trabalhando com uma massa gasosa aí, ó. E a temperatura no momento 2 em Celsius dobrou. Foi para 20. Vamos calcular a sua correspondente em Kelvin. Então, TK2. Ai, rapaz, eu tenho que trocar a tinta da minha caneta aqui, ó. Vai ser o TC2 mais 273. Agora está deslizando meu computador. Então vai ser 20 mais 293. Opa, já estou no resultado. A minha mente está na frente, né? Dá 293K. O que eu quero mostrar para você, ô meu pequeno jovem, minha pequena jova? Que quando você dobra uma temperatura em Celsius, sabe o que acontece com ela em Kelvin? Nada, não dá para dizer o que acontece com ela em Kelvin. Não existe proporcionalidade entre as escalas. Se você diminui a temperatura em Celsius no meio, não quer dizer que você diminuiu ela no meio em Kelvin. Não há uma proporção, tá? Direta. Tá certo? Tá certo, Roberto? Aqui eu dobrei de 20, foi para 10, isso em Celsius. Em Kelvin foi de 283 para 293. Além de não dobrar, tá muito, muito longe de não ser o dobro uma coisa da outra. Entendeu? Então, meu amor, quando a gente for aplicar essa equação, exercício 1, exercício 2, exercício 5, quando a gente chegar lá, a gente tem que usar a temperatura em Kelvin. Fechou? Ó, beleza. Ó, investi meu tempo para te explicar isso, hein? Então, vamos voltar lá no exercício 1. Agora vai ficar mais fácil de fazer o exercício. Vai fazer mais rápido também, né? Meu Deus do céu. Aqui. Então, vamos lá, vamos lidar com a nossa situação. A gente já estudou, já viu que o exercício trata-se de uma transformação isovolumétrica, ou seja, volume constante, ou isocórica, ou isométrica, tá certo? Então, nós vamos poder cancelar o volume e escrever só que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Mas o T tem que estar em Kelvin. Então, vamos lá. A temperatura no primeiro momento, lá quando ele mediu, o T1, quando ele mediu, era 30 Celsius. E o T2 era 40, né? É isso? Tô certo, Roberto? Isso mesmo, professor. Não. O T2 é o que ele quer, né? Desculpa, eu estou confundindo com outro exercício aqui. O T2 é o que ele quer. Qual a temperatura no momento 2? Sabendo que a pressão no momento 1 era 3 atms e a pressão no momento 2 passou a ser 3,4. Tem dia que é de noite, né? Vai, caneta. Ó, 3 atms, tá certo? Então eu já sei qual é a equação que eu vou usar. A equação é essa aqui. Mas antes eu vou fazer o quê? Antes eu vou converter isso para converter a temperatura para Kelvin, tá? Então tá aqui esse carinha. Vou passar ele para Kelvin. Tá? Então vai ficar assim, ó. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Ah, professor, já fiz de cabeça aí. Ô, legal, hein? Parabéns, vamos lá. Isso aqui dá 30 mais 273 dá 303 Kelvin. Fechou? Então agora a gente pode vir aqui e colocar na equação da transformação
isovolumétrica, P1 sobre T1 é P2 sobre T2. Então, vocês vão perceber que, como a pressão aumentou, a pressão era 3, quando a temperatura era 303 Kelvin, a pressão aumentou, foi para 3,4. Então, aumentou aí 11%, mais ou menos, um pouquinho mais que 11, né? É um pouquinho mais que 12%. Qual é agora a temperatura? T2. Bom, professor, como é que eu vou encontrar esse cara aí? Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, T2 vezes 3 é igual a 3,4 vezes 303. Então você pode fazer essa multiplicação ou passar o 3 já dividindo, né? E depois fazer toda a operação, tá certo? Fica a critério de cada um de vocês. O T2 é 3,4 vezes 303 dividido por 3. Se você fizer esta operação aí, você vai encontrar o valor de 343,4, fiz a conta aqui de cabeça agora, tá? Então vocês vão perceber aí que a temperatura aumentou mais ou menos 10, um pouquinho mais de 10%, né? Ó. Aqui a pressão aumentou um pouco mais de 10%, que se fosse aumentasse 10%, é para ser 3 mais 0,3 é 3,3. E a temperatura também aumentou mais do que 10%, um pouco. Que era 300, foi para 343. Então, aumentasse 10%, era para 336, né? 330,3, alguma coisa assim. Então, é isso aí, tá certo mesmo, tá? Então, se você voltar lá no exercício, que é um exercício vestibular, você vai ver que não tem nenhuma da alternativa que apresenta este valor, porque todas as alternativas estão em Celsius. Então, para eu poder marcar a unidade correta, eu vou ter que transformar isso para Celsius agora de novo. Então, vou fazer o inverso do que eu fiz no começo do exercício, né? Então, agora eu vou pegar o 343 e converter para o Celsius. Não precisava nem fazer isso aí, né? Meu Deus do céu, ó. Temp em Kelvin 2, né? Que é o que a gente achou. 343,4 Kelvin. Vamos convertê-la para Celsius. Se a temperatura em Kelvin é o Celsius mais o 273, em Celsius, ela vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. E isso aí vai dar, fazendo a conta de cabeça aqui, 70,4 Celsius. Ok. Resposta à letra A. Perceba, amores do tio, que a temperatura em Celsius mais que dobrou o seu valor. Conseguiu perceber? Era 30, foi para 70. Uau, mas que aumento, hein? É mais que o dobro. Não sei se você sabe. Se você não sabe, estou aqui para te informar. O dobro de 30 é 60. E agora, hein? Por essa, vocês não esperavam seus fake news. Tá ok? A temperatura mais que dobrou, enquanto a pressão teve um aumento um pouco mais de 10%. Então, professor, o senhor escreveu que na isocórica a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. São, mas é a temperatura em Kelvin. Tá? E não dá para fazer essa comparação com a temperatura em Celsius. Em Kelvin, elas são sim proporcionais. Tanto que eu tentei mostrar para vocês. Eu não sei se fez muito sentido na cabeça dos senhores, das senhoras, senhoritas e dos bem-te-vis que me ouvem agora. Mas eu tentei mostrar que a pressão aumentou um pouco mais de 10% e a temperatura em Kelvin também aumentou um pouquinho mais do que 10%. Tá certo? Bom, exercise number 2, homenagem ao meu amigo Pedro Emílio, que está conectado conosco neste momento. Olha só que exercise bacana aqui. Esse exercise, um pequeno aluno do ensino médio pode já, de repente, entrar em colapso mental por causa dele, mas não precisa de nada disso. Ele diz assim, uma empresa pretende utilizar balões para realizar uma operação de publicidade na praia.
Os balões foram preenchidos com uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Essa é uma outra unidade de medir pressão. Tá? A uma temperatura de 32 graus Celsius. Ao chegar na praia, a temperatura estava em 42 graus Celsius. Mas a pressão ainda era de quanto? 760. Peraí, quanto era a pressão no início? 760 milímetros de mercúrio. Quanto é a pressão agora? No segundo momento, quando chegaram na praia? 760 milímetros de mercúrio. Então, nós estamos falando de uma transformação que acontece sob pressão constante. Estou falando de uma transformação isobárica. Tá? Então, a equação de proporcionalidade P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, eu posso cancelar o P1 e o P2 porque eles são iguais, estão dos mesmos lados, dos dois lados serão de igual. Então, eu chego a essa conclusão aqui, ó. Oh, meu Deus. V1 sobre T1 é igual V2 sobre T2, tá? E sendo que pressão e volume são diretamente proporcional em Kelvin, tá? Com a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Ótimo. Então, não preciso me preocupar com a pressão, porque é diretamente proporcional. Espera só um minutinho aí, gente. Tá? Então, o que a gente tem de informação? Por que eu falei que, de repente, esse exercício pode danificar a mente e a autoestima de um pequeno jovem que esteja fazendo? Porque ele vai ler o exercício e ele vai falar assim, bom, eu tenho uma informação aqui, que é a temperatura no momento 1, 32 graus Celsius. Eu tenho uma outra informação aqui, que é a temperatura no momento 2, que é 42 graus Celsius. A pressão eu não vou usar e eu não tenho nenhuma outra informação. Quer dizer que eu vou ficar com duas incógnitas. Meu Deus do céu, meu pequeno professor. Como eu vou fazer isso? Calma, jovem. Isso é muito comum nos exercícios de física ou, de repente, até de matemática. Perceba que ele não pediu para você achar nem quem é V1, nem quem é V2. Ele pediu para você achar quantas vezes o volume do balão foi alterado. Em outras palavras, ele está te perguntando quantas vezes V2 é maior que V1. Você sabe como que você faz isso? Matematicamente, como é que se determina quantas vezes uma coisa é maior que a outra? Devia saber, se você não sabe. Será que você sabe? Sabe, não sabe? Sabe, não sabe? É só dividir um pelo outro. Então, sabe o que tu precisa encontrar aqui? Como eu disse, isso é bem comum na física. Tu não tem que encontrar nem V1 nem V2. O que tu tem que encontrar é V1 dividido por V2, que é só você fazer a multiplicação cruzada. Obrigado, meu filho. Tá bom, o City fez 5-1. Obrigado, Pedro. Tá bom? Então, tu não tem que achar nem que é V1, nem que é V2, tu tem que achar a divisão dos dois, porque tu vai saber quanto que o V2 é maior, né? Se você dividir V2 por V1. Tá legal? Então, ó, ainda aqui pro próximo slide, não é problema, tá? Esse exercício não é problema, não é a solução, professor. Eu tinha, vamos colocar aqui, eu tinha o T1 era 32 graus Celsius, T2 é 42 graus Celsius. Tá? Então, vou converter esses pequenos aqui para Kelvin. Então, primeiro, convertendo primeiro para Kelvin, a temperatura 1 em Kelvin é 32 mais 273, dá 305, né, gente? Ai, professor, não entendi. Entendeu? Como que não? A temperatura no momento 2 é 42 mais 273, que dá 315. Beleza? Tá? Então agora como é que tu vai fazer o exercício, meu jovem? Meu pequeno mamífero. Ó,
V1, T1, V2, T2. Você só tem o T1 e T2, tá? Mas você quer V1 dividido por V2. Então, você faz o seguinte, ó. V1 eu não tenho. T1, 305. T2, V2 não tenho. T2, 315. Multiplica cruzado, tá? Então vai ficar assim, ó. 315 dividido por 305 é igual a V2 por V1. Isso é o que tu quer encontrar. Quando tu está dividindo V2 por V1, já falei isso, tá achando quantas vezes o V2 é maior que o V1, ok? Então, V2 por V1 tá aproximadamente, fazendo a conta de cabeça aqui, 1,33. O que quer dizer que o volume no instante 2 é 3,3% maior. Tá? Então, se desse 1, né? Se essa divisão desse 1 é porque eles eram iguais, não é? Mas isso não é possível porque eu alterei a temperatura, mantendo a pressão constante, então tem que alterar o volume, né? E perceba que como eu aumentei a temperatura, eu aumentei também o volume, tá? Aumentei na mesma proporção. Se tu é claro que isso aqui, ó, é quantas vezes 315 é maior que 305. É 3,3% aproximadamente, tá? Certo? Quer transformar isso em porcentagem? Subtrai 1, multiplica por 100. Beleza, Terezas? Tranquilos, Murilos? Certos, Robertos? Então tá bons. Very good. Great jobs, hein? Então tá aí. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar numa discussão aqui deveras interessante, por que não dizer meritosa e curial, não é mesmo? Pois é. Que é a respeito das trocas gasosas de um gás, tá? Das trocas de energia que um gás pode realizar. Então, no final da aula da semana retrasada, 5 de outubro, aliás, eu deixei o meu protesto na aula da semana passada por ser feriado, a gente não poder ter aula de física. É realmente uma lástima, a minha semana não é a mesma, não é? Se é a minha aula com vocês. Então, a gente estava discutindo lá o estudo do gás, por que a gente estuda gás, por que é importante estudar o gás. Bom, é importante estudar os gases, porque o gás, devido à sua mobilidade, ele vai ter uma coisa muito especial, que é a capacidade de trocar energia na forma de trabalho. Tá? Um gás pode, claro, ele pode doar calor, ele pode receber calor, mas ele pode entregar, ele pode doar trabalho. Como? Quando ele se expandir. E o gás, ele tem uma capacidade de se expandir maior do que o líquido e do que os sólidos. É por isso que a gente usa o gás. É por isso que a gente estuda o gás. É por isso que essa ideia tão simples aqui mudou para sempre o mundo. Impulsionou a Revolução Industrial. Você quer dar das humanas, aí, não sou das exatas, sou das humanas. Meu irmão, se não fosse a física, a gente não estaria aqui transmitindo essa aula pela internet, irmão. O mundo como a gente conhece não existiria. Não existiria energia elétrica, não existiria carro, nem máquina nenhuma. Entendeu? Ah, professor, eu sou das humanas, eu sou das biológicas. Pois é, meu irmão. Sem a física, a gente também não faz mais medicina, não. Sem a física, sem a química, as ciências. As ciências, respeitem as ciências, o método científico. Aliás, na última aula dizem que eu fui polêmico, né? Eu falei para a gente dar ouvidos a outras ideias. E depois um aluno me pontuou muito bem pontuado. A gente vive num momento muito perigoso, né? A gente tem que ouvir aqueles que têm coisas com fundamentos para dizer, né? Então, eu não me interessa muito o que você acha, assim. Eu tenho que estudar a base do que você está me dizendo. Ou, enfim, não podemos mais investir tempo discutindo isso, vamos voltar para cá. Então, meus amores, a ideia por trás é muito, muito simples. Veja só.
Como é que um gás pode realizar trabalho? Simples. Imagina que eu tenha um gás aqui, tá? E que ele possa receber uma certa quantidade de calor, ou que ele receba uma certa quantidade de calor, sendo uma das paredes móvel, como um êmbolo, por exemplo. Você não sabe o que é um êmbolo, isso aqui é um êmbolo, né? Ou aquela parte da seringa que tu empurra, aquilo lá é um êmbolo, tá? Então imagina que tu forneça uma certa quantidade de calor para esse gás. Então perceba que nós estamos voltando agora a tudo que nós estudamos lá desde o primeiro dia. Nós vamos falar de calor, vamos falar de temperatura, vamos falar de energia interna. Bom, uma das consequências de você trocar calor com esse corpo é fazer com que ele se dilate, com que ele se expanda. Então, se você tem a possibilidade, se o gás tem a possibilidade de mover algo com a sua expansão, ele está realizando o trabalho. Vocês estudaram no ano passado, muito bem estudado, com o professor Leonardo, o que é trabalho. Não é? O que é trabalho? Trabalho é energia mecânica para mover algo. Toda vez que alguém move alguma coisa, ele está realizando o trabalho. E por que isso aqui, essa simples ideia mudou o mundo? Porque eu estou convertendo calor em energia mecânica, meu amor. Eu estou convertendo calor em energia útil, em energia que gera movimento, em energia que pode me fazer me deslocar de um ponto para outro, que pode fazer, que move o mundo. É um motor térmico, máquina térmica. É isso aqui. Eu gero calor para um gás, posso doar calor para um gás, ele vai se expandir. Se eu tenho possibilidade de uma parede móvel, ele vai mover aquela parede durante sua expansão. Se ele move algo, ele realiza trabalho. Se ele está realizando trabalho, ele está fornecendo ao sistema, ao meio externo, energia mecânica. Qual é a unidade que mede trabalho? Vocês lembram? Joule. Ué, professor, mas isso aí é da. O Joule a gente estudou esse ano aí, pô. O que é Joule? Porra, professor. Joule é unidade de medida de energia, brother. Trabalho é uma quantidade de energia que é consumida ou transferida para um certo corpo, né? Para gerar a ele movimento. Tá bom? Então essa aqui é a ideia, tá? Ó, se você transferir um calor para uma certa massa gasosa, ele pode deslocar algo, ou seja, ele pode realizar um trabalho. Ele pode, né? Se ele tiver esta possibilidade aqui, tá bom? Ou o gás também pode receber trabalho. Aí ele vai estar sendo comprimido, né? Aí ele vai estar sendo comprimido. Alguém, alguém realizou uma certa força aqui, ó, e gerou um certo deslocamento, que é igual à diferença de altura aqui, né? O deslocamento, ó, desse êmbolo. Um ΔS aqui, que é igual à diferença de altura. Como é que você fez isso? Aplicando uma força. Beleza, então tu realizou um trabalho. E aí, meu irmão, isso aí se relaciona com tudo que a gente tem estudado. Por quê? Porque se você realizou um trabalho sobre esse gás, tu está transferindo energia mecânica para ele. E o que ele vai fazer com essa energia mecânica? Ele vai armazenar. Então isso vai virar energia interna. Isso vai ser transferido para suas partículas na forma de energia cinética e de energia potencial. Ou seja, uma energia térmica vai ser armazenada. Ou seja, né, eu posso aquecer o gás quando eu realizo o trabalho sobre ele. Então, um gás, ele pode trocar calor, ele é muito especial por causa disso. Ele pode trocar calor, não, ele pode trocar energia com o meio externo na forma de calor, energia térmica fluindo de um lado para o outro, ou na forma de energia mecânica. Isso é incrivelmente útil e incrivelmente simples. Não despreze o que é simples.
Einstein disse: não tenha medo de ser simples, tenha medo de ser simplificado. Você não entendeu, né? Então, depois você pensa, anota isso no caderno e pensa sobre isso. É absurdamente simples. Mas até essa ideia, para que servia o calor? A energia na forma de calor? Só para aquecer. Agora, agora eu movo o mundo com isso aqui, meu amor. Isso aí, esse desenho que está na tela de vocês é de um pistão do motor de um veículo. Tá? É isso aqui. Aqui está tendo a compressão, né? Mas no veículo em geral, que vai gerar o movimento em si, né? Propriamente dito, é isso aqui. Você doar calor, um gás expande. Então gerou movimento. O sobe e desce do pistão, tá ligado num eixo que faz as rodas girarem. Acabou. Mudei para sempre a forma do mundo se organizar com essa ideia. Revolução industrial só existe por causa disso. Física térmica. Bom, bom, bom. Bom, aí, então agora, tá, se liga, tá? O gás pode trocar, então, energia na forma de calor, beleza? E na forma de trabalho, tá bom? Bom, nós podemos calcular o trabalho diretamente se a transformação for isobárica, tá? Deixa eu ver que horas são aqui. 15, meia hora. Bom, vamos lá. Podemos calcular o calor diretamente se a transformação for isobárica. Tá aqui, ó, na tela para vocês a equação do trabalho. Eu não sei se o professor Léo usava essa letra para trabalho, ou usava outra letra, mas em geral é essa que nós usamos, o tal maiúsculo, né? O que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Beleza? Beleza. Já falei hoje que aqui essa força vai estar relacionada a uma pressão. Por exemplo, estão comprimindo gás com uma certa força F aqui. Essa força F está sendo aplicada sobre a área da secção transversal do êmbolo. Tá bom? Então é uma pressão. Lembrando que pressão, meu Deus, pressão é a força sobre a área. Logo, força é pressão vezes área. E aí eu posso vir aqui na equação do trabalho, se a pressão é constante, e trocar força por pressão vezes área. E por que que isso é importante para mim? Porque se eu fizer isso, ó, esta área vezes o deslocamento, lembra que eu falei para vocês que o deslocamento que vai ser realizado aqui, ó, é igual à diferença de altura. E se eu multiplico a área, que é a mesma área da base, pela altura, eu não calculo o volume? Calcula. Legal. Então, sabe o que eu faço quando eu tenho aqui, quando eu multiplico a área pela ΔS, que é a altura, eu estou calculando a diferença gerada no volume. Eu estou calculando o ΔV. Tá? Então, por que a gente pega a equação e escreve ela assim? Porque faz muito mais sentido para nós, num gás, pensar na pressão e no volume. Olha aí, as duas grandezas que fazem parte das três que definem o estado de um gás. Pressão e volume. E não força que foi aplicada, vezes o deslocamento ali gerado, que não é tão importante para nós nessa situação. Tá certo? Não sei se você conseguiu entender por que ΔV é igual a área vezes o ΔS, é uma questão matemática, né? Como é que você calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Se eu estou pegando a área dessa base aqui e multiplicando por uma dada altura, eu estou calculando um dado volume. Que volume é esse? É o volume que sumiu, ó. É esse volume aqui, ó. Nessa região que não existe mais. Ele estava nesse volume, agora está nesse. Essa diferença de volume. Então, é o quanto variou o volume, é o ΔV. Tá certo? Então, lembra que delta na física sempre foi, sempre vai ser variação, que é valor final menos valor inicial. Então, variação do volume. Tá legal? Então, isso se a pressão for constante. Por quê? Se a pressão não for constante,
Pá, como é que eu vou pôr o valor dela aqui na equação? Se ela está mudando durante a transformação. Então eu teria que colocar todos os infinitos valores da pressão durante a transformação. Como é que eu faço isso? Eu não faço, né? A menos que eu tenha, então, o gráfico dessa transformação e aí eu possa calcular a área abaixo desse gráfico. Porque calcular a área abaixo desse gráfico seria realizar um cálculo diferencial integral, um cálculo matemático avançado do ensino superior, que os engenheiros, os futuros engenheiros aí vão usar muito, que é justamente integrar, realizar a integração, seria dividir isso aqui em infinitas áreas e somar todas elas. Quando eu faço isso, então eu estou considerando os infinitos valores de pressão que teve ao longo do tempo e multiplicando pelos volumes. Entenderam? Se não entendeu, também não tem problema, porque, quer dizer, nessa situação aqui, a gente não pode calcular. A menos que eu não tenha uma variação da pressão assim, né, que oscile. Eu tenho uma variação da pressão constante. Como, ué, cadê? Como nesse caso aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma variação de pressão constante durante a transformação. Então não é uma curva, é uma reta. Dá para eu calcular a área abaixo dessa curva aqui? Pergunto para vocês. Dá. É uma figura geométrica conhecida. Isso aqui é um trapézio. Aqui não dá, né? Ó. Aqui não dá, eu não conheço essa área. Só por integral. Não é o nosso caso aqui. Então, quando a transformação ela não for isobárica, eu só posso calcular o trabalho assim, sendo numericamente igual à área. Se eu conseguir calcular a área abaixo da curva, beleza. Se eu tiver essa situação, não dá para calcular. Agora, se eu tiver essa situação, dá para calcular. Talvez você esteja aí já se remoendo por dentro, né? Meu Deus do céu, esse pentelho desse professor, meu, vai querer falar de área de trapézio. Eu achei que eu nunca mais ia usar isso. Não, a matemática se estuda para nunca mais usar, né, na vida. Não tem utilidade não, né, amor? Pois é. Professor, não lembro qual é a área do trapézio. Vou te falar que eu não julgo você, porque eu também não lembro. Eu acho que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Professor, não lembro. O que, que eu faço? Beleza, irmão. Faz o que eu faria. Eu posso dividir essa figura num triângulo, retângulo, aqui, calculo a área dele e somo com a área da figura que está abaixo, que é um retângulo, que é a área mais fácil de todas as áreas, né? É base vezes altura. Professor, não lembro a fórmula da área do triângulo. Aí você também está exigindo demais da minha paciência, né, irmão? A área do triângulo tu tem que lembrar. Brother. Base vezes altura dividido por 2. Ué, professor, é mesmo, né? Por quê, irmão? Porque o triângulo é metade de um retângulo, brother, ó. Ó, triângulo retângulo é metade de um retângulo. Base vezes altura é a área do retângulo, aqui de baixo. O triângulo, base vezes altura, divide por 2. Então eu posso calcular a área abaixo dessa curva, calculando a área das duas figuras e somando. Beleza? Brodas. Então tá bom, se der tempo a gente chega lá nele. Faltam 25 minutos. Ok? Bora lá. Ó, vamos para o exercício número 3. Vamos calcular a área numa transformação isobárica. Tá? Sob pressão constante. Exercício 3. O gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 1.000 newtons por metro quadrado, ou seja, 1.000 pascal, né? Sob pressão de 1.000, quer dizer, com a pressão constante. Determina o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa de 8.000 centímetros cúbicos para 3.000 centímetros cúbicos. Aí tu já entendeu, irmão? Irmã. Tu já entendeu que tu vai ter que converter. Tudo bem, meu filho. Tu vai ter que entender que você vai ter que usar isso aí em metro cúbico, né? Tá bom? Vai ter que usar em metro cúbico, você não vai poder usar em centímetro cúbico. Quer dizer, você pode até usar em centímetro cúbico, mas tu vai calcular o trabalho numa unidade que não é joule, sei lá que unidade é essa que tu vai encontrar. Tudo bem?
Meu Deus. Vamos calcular o trabalho. Calculando o trabalho. De trabalho. Ó, o trabalho, então, é pressão vezes variação do volume. Lembrando que a variação do volume é o volume final menos o volume inicial. Isso aqui fica parecendo um U, né? Ok? Tá, pressão a gente tem, tá aqui, 1000 newtons por metro quadrado, a pressão já tá no SI. Chuchu, beleza. Maravilha. Volume. Volume inicial era 8.000 newtons. Aliás, 8.000 centímetros cúbicos. Tá. E o volume final, 3.000 centímetros cúbicos. Bom, o volume diminuiu, professor? Sim, amor. O gás foi comprimido. Comprimido. Tá? Sofre uma transformação isobárica. Determina o trabalho realizado sobre o gás. Alguém fez trabalho sobre ele. Aqui o comprimiu. Beleza? Vamos então. Ó, como é que tu vai converter esse cara? Centímetro cúbico é o mesmo que 10 na 6 metro cúbico. Então eu vou escrever esse volume inicial de 8.000 centímetros cúbicos como 8.000 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Posso cortar esses três zeros, somando 3 aqui no numerador. E isso fica o volume inicial. Opa. Ai, Jesus. Oh, minha Nossa Senhora das Equações. 8 vezes 10 na... Eu devo 6, sobra 3, mais menos 3 metros cúbicos. Ah, professor, não quero fazer isso. Também não faz. Faz lá no final, então. Não tem problema nenhum. Tá? E o V2 é a mesma coisa. O V final, né? Ou o V2, mesma coisa. Era 3.000 centímetros cúbicos. Eu vou fazer 3.000 vezes 10 na menos 6. Esses três zeros pode virar um mais 3 aqui no expoente. Então, isso aí dá 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Ok? Então, agora eu posso calcular o trabalho. Se eu consigo, poder, eu posso. Vamos ver se eu consigo, né? Então, perdão. Trabalho é pressão vezes variação do volume. Então, vai ficar igual a 1.000, que é a pressão, não sei se vocês estão lembrados. Volume final, 3 vezes 10 na menos 3, menos. Volume inicial, 8 vezes 10 na menos 3. Vocês já perceberam que o volume inicial ele é maior, tá? Então vai dar um negativo aqui dentro do parênteses. Isso quer dizer que o trabalho vai ser negativo. Porque a pressão ela nunca vai ser negativa. Então, sempre que o gás for comprimido, o trabalho é negativo. O que isso significa para nós? Significa que o sistema doou essa energia na forma de trabalho para o gás. Então, esse é um trabalho negativo. Então, olha para o lado olha pelo aspecto do sistema, do universo. Alguém foi lá e fez um trabalho sobre o gás. A gente vai calcular aqui, vai ver quanto que vai dar esse trabalho. Esta energia foi transferida para o gás. Saiu do... Não está mais disponível no universo. Está lá no gás agora. Então, por isso ele vai receber um sinal negativo, tá? Bom, professor, como é que faz essa conta aqui com potência de 10? Você põe essas potências em evidência, tá? Pode, inclusive, já tirar ela aqui fora, ó, do parênteses em evidência. E fica 3 menos 8, que dá menos 5. Esse cara eu posso cortar com esse, porque 1.000 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3 é 1 milésimo, é dividir por 1.000, cancela, dá 1, trabalho fica igual a menos 5 joules. Tá?
é um trabalho negativo. Por quê? É uma energia mecânica que foi transferida para o gás. Não está mais disponível. Por isso, negativo. Professor, existe trabalho negativo, existe um trabalho que é feito contra o sentido do movimento, né? Lá na mecânica, trabalho negativo. Lembra disso? Se força e o deslocamento for contrário, se estiver fazendo força num sentido e o deslocamento estiver no outro, o trabalho vai dar negativo. Tudo bem? Tá, mas não existe energia negativa. Energia negativa, só as esotéricas. Ah, eu sou energia negativa, não vem que não me atinge, louca. Não é, amiga? Então tá bom, a gente precisa definir isso, né? Definir isso. O trabalho, quando ele é realizado sobre o gás, ele é negativo. Por que dá negativo? Porque se ele é realizado, comprime, volume final é menor que o inicial, delta V dá negativo, como a pressão é sempre positivo, já era. O trabalho vai dar negativo. Tá bom? Então, olhando por essa mesma óptica, né, olhando pela mesma ideia, quando o gás realizar trabalho, ele vai ser positivo. Porque se ele realizar trabalho, como é que o gás realiza trabalho? Expandindo-se. Então eu vou ter um volume aqui final e um volume inicial, e nessa situação, o volume final é maior que o inicial. Então o ΔV dá positivo. Onde que eu estou? Aqui. O ΔV dá positivo. Como pressão é sempre positivo, claro, o trabalho dá positivo. Tá? Bom. E aí, o que acontece? O que você precisa entender? Agora a gente vai preencher uma tabela no exercício 4, muito importante. Então, se essa energia foi, então, transferida para o gás, na forma de trabalho, ela fez o que lá no interior do gás? Ela foi armazenada pelo gás. Na forma do quê? De energia interna. Na forma de energia interna. Tá? Então, necessariamente, o que aconteceu? Eu aqueci o meu gás. Eu aumentei a sua energia interna e eu aqueci ele. Eu aumentei a energia cinética das partículas. Por isso que esse trabalho ele é negativo, porque é uma energia que virou aquecimento das partículas do gás, não é mais uma energia disponível para ser aproveitada. Então tem também esse sentido desse trabalho ser negativo. Tá? Quando um gás realiza trabalho, ele está doando da sua energia para o sistema. Então imagine que um gás realize um trabalho sem receber energia de ninguém, que ele pode receber calor e aí realizar trabalho, como eu disse, por exemplo, a ideia da máquina térmica, do motor do carro. Você fornece calor para ele e ele se expande. Mas ele pode se expandir sem receber energia. Custo zero. Custo zero, tá, entendi. Sem fornecer energia. Só que para isso, ele vai sem ganhar energia, né? Ele realiza um trabalho sem ganhar energia. Mas daí ele tirou essa energia da onde, irmão? A energia não se cria. Energia não se cria. Aí ele tirou energia da onde? Do seu estoque de energia. Quem é seu estoque de energia? Energia interna. U. Então, quando um gás realiza trabalho sem ganhar calor, esse trabalho é positivo, ele está mandando energia útil para o universo, vamos dizer assim, para o sistema, para o meio externo. E essa energia saiu da onde? Do seu estoque de energia, sua energia interna. Então, esse gás esfriou. Entende? Tá? Então, é isso que a gente vai preencher aqui nessa tabela do exercício número 4, que é extremamente importante para vocês. Tanto que eu deixei ela preenchidinha aqui no próximo slide. Tu pode recortar, colar no teu caderno aí, né? Eu tenho certeza que vocês estão fazendo muito isso agora com as aulas online. Imprime, cola no caderno, ou copia bonitinho no caderno, toda colorida, não é? Tô sabendo. Então imagina que o que vai acontecer em 4 situações com 5 grandezas do gás. Eu quero saber o que se ele
ganhou calor ou trabalho, se ele recebe ou cede energia, se a energia interna aumenta ou diminui, se o ΔU é positivo ou negativo. Esses dois são praticamente a mesma coisa, né? Energia interna diminui, ΔU negativo. Energia interna aumenta, ΔU positivo. E a temperatura, quer dizer, esses três são praticamente a mesma coisa. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta, ΔU positivo. Se a energia interna diminui, ΔU negativo, temperatura diminui também. Bom, vamos olhar as situações. Primeira situação aqui, da primeira linha. Formas como o gás trocou calor. Somente recebe calor. Então, ele não faz trabalho, nem recebe trabalho. Ele somente recebe calor. Então, nós vamos colocar aqui um Q positivo. O calor recebido por um gás, ele é positivo. O gás recebe ou cede energia? Ele está recebendo energia na forma de calor. Ele não realiza trabalho, então ele não devolve, nem consome essa energia. Então é óbvio que a energia interna do gás aumenta. Então o ΔU é positivo. E a temperatura, claro, aumenta. A sua energia interna aumentou. Segunda situação, segunda linha, somente perde calor. Se ele perdeu calor, o Qzão é negativo. Calor perdido. Ele não ganhou trabalho, não realizou trabalho, não fez mais nada. Somente perdeu calor. Ele gás recebe ou cede energia? Ele cede energia, né? Ou perde, né? A gente fala, embora perder não faça muito sentido, tá nos slides anteriores, você pode ler bonitinho. Eu sei que vocês fazem isso toda aula. Ele cede energia ou perde energia. Então, claro que a sua energia interna diminui. Ele só Opa, professor. Diminui. E o que vai acontecer com o seu ΔU? É negativo, claro. Isso significa energia interna diminuir. E, consequentemente, sua temperatura diminui. Se ele realiza trabalho, realizar trabalho é transferir energia para alguém. Se ele somente está realizando trabalho sem ganhar nada de ninguém, ele realiza um trabalho, esse trabalho é positivo e ele está cedendo energia. Então isso aqui confunde muitas pessoas. Porque o trabalho é positivo, mas o gás está perdendo energia? Exatamente, meu pequeno jovem. Gente, tudo que nós estamos falando aqui é para chegar nas leis da termodinâmica. Nós estamos a um passo ou 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Não é? Cara, o primeiro slide da aula da lei da primeira lei da termodinâmica, que está pronta aqui aguardando a gente, é a comparação de um motor com o nosso corpo. Então pensa, se movimentar consome energia. Se tu faz exercício sem se alimentar, tu emagrece. Por quê? Para se movimentar, tu tem que consumir energia. Se tu não ganhou energia, tu tá consumindo energia do seu estoque de energia. Que no seu corpo, no caso, é a gordura, não é? Então é claro que a energia interna do corpo diminui. Porque da onde ele tirou essa energia para realizar esse trabalho? Trabalho é uma energia entregue para o sistema. Então é claro que isso aqui diminui, é negativo ΔU, e é claro que a temperatura também diminui. Nossa, professor, que feia essa tabela, essa que você queria colar, que eu colasse no caderno? Não, irmão, é essa aqui que tá bonitinha. Vai, brinca comigo. Beleza? E quando um gás recebe calor? Quando um gás recebe calor, meu amor, o trabalho é negativo. Já vimos isso. Por que é negativo? Mas o que vai acontecer é que ele está recebendo energia. Então, isso também confunde muito a gente. Como assim? Trabalho é negativo, mas o gás está ganhando energia? Sim. E a energia interna aumenta? Sim. E o ΔU é positivo? Sim. E a temperatura aumenta? Sim. O trabalho é negativo. Quer dizer que o sistema perdeu aquela quantidade de energia. No caso do exercício 3, 5 joules não estão mais disponíveis para o sistema porque virou energia interna do gás, porque foi realizado um trabalho sobre o gás.
Por isso o trabalho é negativo, porque não é energia disponível. Essa energia não está mais disponível. Esse trabalho que é feito quando se comprime um gás. Mas a energia interna do gás aumenta. Tá? Agora, meu amor, é claro que eu estou falando aqui, essas 4 linhas da tabela, que eu vou deixar essa tabela aí, essa aqui na tela para vocês, ela só está falando de uma única coisa acontecer. O gás receber calor, ou perder calor, ou receber trabalho, ou realizar trabalho. E a gente vai ver na primeira lei da termodinâmica que pode acontecer as duas coisas. A comparação que eu fiz lá da máquina, do motor com o nosso corpo. Tu pode comer e realizar exercício ao mesmo tempo. Tu tá ganhando energia e realizando trabalho ao mesmo tempo. Tá? E o que vai acontecer? Tu vai aumentar ou vai diminuir sua energia interna? Bom, daí depende o quanto que você ganhou e quanto você fez de trabalho. Se tu comer mais calorias do que tu gasta, tu engorda. Desculpa, não quis ofender ninguém, né? Não precisava falar isso, né, professor? Não, mas isso acontece com todo mundo, comigo também. Se tu comer menos ou ingerir, ganhar menos energia na forma de alimento, né, menos calorias do que tu gasta, tu emagrece. Porque tu tá consumindo X, tá realizando um trabalho de X, que é maior do que tu ganhou. Então, da outra parte tá saindo da onde? Da tua energia interna. Tá? Isso é a primeira lei da termodinâmica, é o bojo da primeira lei da termodinâmica. Tá? Professor, vamos parar de falar de engordar e emagrecer, porque isso só tem uns gatilhos ruins aí, né? Tá bom, paramos. Voltamos com isso na próxima terça-feira. Pode ser? Tá bom? Então, cara, essa tabela é extremamente importante para tu entender a primeira lei da termodinâmica. Todo o estudo do gás, cara, é só para passar para a primeira lei da termodinâmica. Ele não tem muita aplicação na física nele em si. Tá? É só para o nosso próximo passo. Estamos agora a um passo do paraíso. Tá ok? Será que dá tempo da gente fazer o exercício número 5? O que vocês acham? Dá ou não dá? O jogo do Liverpool já começou? Já. Vamos lá. Meu filho veio dizer aqui que o Luiz Soares não joga. O melhor é pro Liverpool, né? Ele não jogar. Exercício número 1. Calcule o trabalho realizado nessa situação. Exercício número 1, não. Viajei. Foi mal meu time. Exercício número 5, brother. Pô, brother. Exercício número 5, brother. É uma transformação gasosa. Certa quantidade de gás ideal se contrai de acordo com o diagrama abaixo. Letra A, calcula o trabalho realizado. Ok? Como é que eu vou calcular o trabalho? A pressão não é constante. Então, não podeis usar as equações do trabalho igual pressão vezes delta vezes, diz o Senhor. Não podeis. Porque a pressão não é constante. A pressão muda de 2 para 1 atm. Aliás, 1 atm ou 10 na 5 newton por metro. Então não pode usar. Como é que eu posso calcular? Calculando a área da figura. Bom, não sei o trapézio? Beleza, eu também não sei. Vamos fingir que eu não sei. Então vamos fazer o que é mais óbvio, que é separar a figura no triângulo e no retângulo e calcular a área do triângulo e a área do retângulo. Tá bom? A área do retângulo é a coisa mais fácil que tem na história das coisas fáceis, de toda a história da facilidade. A área do retângulo é base vezes altura. Quem é a base do retângulo? Ah, a base do retângulo não vai me dizer que é 10, porque o retângulo não começa aqui no zero, irmão. O retângulo começa no 4 e vai até 10. Então a base dele é 6, né, Joe? Tá? E qual é a altura do retângulo? A altura do retângulo está aqui, ó. É 1 vezes 10 na 5. Se você multiplicar isso aqui, papai tá dando aula, meu amor. Tá bom, tá bom. Tá, o Liverpool fez 1-0. Ah, então tá aí a área do retângulo. É só multiplicar esses dois. Bom, já tá multiplicado. É 6 vezes 10 na 5. Porque o 1 não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Tá, e a área do triângulo? Triangle.
The triangle é base. Qual que é a base e qual que é a altura, professor? Tanto faz, meu irmão, porque vai dar no mesmo. Você vai multiplicar os dois e dividir por 2. Então, se você chamar isso aqui, esse aqui horizontal de base ou esse aqui de base, beleza. Se o horizontal é a base, o vertical é a altura. Se o vertical é a base, o horizontal é a altura, está fazendo a mesma coisa. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base dele, eu vou chamar a horizontal aqui, então é a mesma base do retângulo. É 6, não é 4 nem 10, é 6. Consegue entender que é 6? E a altura não é 2. A altura não é 2. Ó, a altura dele não é tudo isso aqui. A altura dele é essa parte aqui, ó. Ele começou no 1 e terminou no 2. Então a altura dele é 1 também. Tá? Pessoal, vou colocar aqui no próximo slide para vocês, que vai ficar melhor daí, né? Vamos! Vamos! É, a hora que você não quer ir, você vai sozinho. Tem hora, né? Agora você não quer ir. Então tá aí, ó. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 6 metros cúbicos. A altura é 1 vezes 10 na 5 dividido por 2. Tá? Isso aí vai dar quanto? Claro, 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3 vezes 10 na 5. Tá? Isso aí é a área do triângulo. E a área do retângulo, prof? A área do retângulo é base vezes altura, é 6 vezes 1 vezes 10 na 5, é 6 vezes 10 na 5. E agora, se eu somar a área desses dois, tá? Se eu somar a área desses dois, eu vou ter o trabalho. Tá bom? Então, é 3 vezes 10 na 5, mais 6 vezes 10 na 5. Claro que isso aí dá 9 vezes 10 na 5 joules. Ok, ok? 16 e 13. Vamos parar por aqui. Não vai dar tempo de a gente fazer a letra A. A letra A é se a temperatura no ponto... A letra B, aliás, se a temperatura no ponto A era 360 Kelvin, calcule a temperatura no ponto B. Então, você pode fazer esse exercício aí, ó. A gente vai ter que voltar lá para o exercício 1 e para o exercício 2, ó. PA, VA, TA é igual PB, VB, TB. Você sabe quem é o PA? No ponto A era 2, a pressão, 2 vezes 10 na 5. O volume era 10, a temperatura, o exercício deu 360. No ponto B, a pressão é 1, o volume é 4, a temperatura que tu quer. E a temperatura já está em Kelvin, irmão. Só jogar ali e isolar. Sucesso. Ó, pressão no ponto A está aqui, ó. Volume no ponto A. Pressão no ponto B, tá aqui, volume no ponto B. Eu risquei tanto esse desenho que nem dá, mas para saber onde é o A, onde é o B, né? Tá? Ele foi uma compressão, então ele foi do A para o B, e não o contrário. Legal? No último slide aqui tem as referências desse material, estou usando as figuras, né, e boa parte, não os exercícios, mas as figuras são todas do material do Positivo, tem a referência bibliográfica ali, não saia daí, que eu vou fazer a chamada. Vou ler o nome daqueles que estão conectados comigo neste momento, nesta maravilhosa terça-feira. E depois eu vou cantar uma música de sucesso para vocês aqui no final, tá bom? Tá comigo agora. Maravilhosa sim, Giovanni, por que não? Ah, Giovanni, para com isso. Terça-feira ditosa. André, Diego, Ellen, Felipe, Gabriel, Giovanni, Gustavo, João, Jonatas, Caio, Karen, Leonardo, Luana, Lucas Arruda, Luiz Safra, Mariana, Mel, Murilo, Pedro Emílio, Sabrina Mendes, que não está me ouvindo, ela está com o volume desligado, vocês sabem disso, né? E Vinícius. Beleza? Estou encerrando a gravação. Vejo vocês na próxima terça-feira e a gente pode conversar
a partir deste momento. Escolha uma música que eu vou cantar agora, hein?